dando continuidade aos estudos escatológicos. E hoje nós vamos mexer com um tema que, para muitos cristãos, tem sido problemático devido a dúvidas, falta de entendimento. E de início eu digo, irmãos, a internet está impregnada de heresias, de seitas, de desconstrução doutrinária. E o nosso objetivo, a igreja, é ensinar, é instruir, é orientar. Porque precisamos trazer para o curso correto a nossa visão bíblica da palavra de Deus. Não podemos ser enganados, ludibriados. Não podemos apoiar a nossa fé em conceitos humanos. Obrigado. Precisamos ter a nossa fé fundamentada na palavra de Deus. A vida cristã não há espaço para achismo, não há espaço para eu penso, eu deduzo, eu penso que é dessa maneira. Não, queridos. Tem que ser, a Bíblia diz, Deus diz, assim afirma a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da morte, o estado intermediário. Aqui nós temos estudado esse tema usando a revista do pastor Leonardo Cabral. Lógico, usamos apenas a parte dele para poder estar dando aos irmãos, algum conteúdo, mas o nosso objetivo aqui é ampliar. Se você quiser anotar, tem caneta com os irmãos, se precisar de folha lá, os obreiros providenciam, só você levantar a mão aí, o seu obreiro vai lá no gabinete lá que tem folha lá. Mas hoje nós queremos tratar esse assunto, irmãos, que tem sido tão polêmico e devido a toda a desinformação que a igreja tem passado. Isso tem avolumado conceitos errados a respeito da morte. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos de número 90. Nós vamos ler Salmos de número 90, do verso 4 ao verso 6. Consegue colocar aí? Já está. Como eu preciso adiantar, irmãos, e o tempo é curto, eu vou tentar fazer um dinamismo aqui. Eu sei que os irmãos deixem de aprender, mas eu quero avançar o máximo possível na nossa apresentação desse estudo. E os irmãos que tiverem dúvidas, você pode perguntar, pode questionar, porque estamos aqui para esclarecer os irmãos. Mas eu vou tentar ser mais breve, por isso eu mesmo vou ler. Diz a Bíblia: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que se passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como a corrente de água, são como o sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste nossas iniquidades, e os nossos pecados à luz do teu rosto. Amém. A morte. No comentário de introdução você tem aí: a morte é um assunto que nós evitamos falar e comentar. Entretanto, o viver humano encontra-se em sua jornada a ameaça da morte. Nessa lição, estudaremos a questão da morte sob a perspectiva da Bíblia, pois nela, a realidade da morte e o seu impacto na vida humana são tratadas com clareza e fé. O que é a morte? Por que temos de morrer? Eu costumo sempre dizer: todo ser humano, quando ele nasce, quando ele dá seu primeiro ar de respiração, a criança, ele levou o tapinha, chorou, recebe um carimbo, vai morrer. Só não se sabe nem o dia, nem a hora, nem o ano, nem em que momento, mas todos aqueles que nascem irão morrer um dia. É o ciclo da vida.
A morte não fez parte do plano original de Deus. Deus não criou o homem para morrer. Não é o propósito do Senhor. Deus colocou diante do primeiro homem a vida e a morte. Escolheu. O propósito de Deus é que o homem escolhesse a árvore da vida. Mas infelizmente, Adão, aquele que nos representava, fez a escolha errada. E por isso, está até mesmo nosso texto óbvio. Romanos 5,12 diz: por um homem. Quem é esse homem? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte. A morte, ela passou-se para todos os homens. Por isso, todos pecaram. Se você quer saber se alguém não é pecador, é só você distinguir. Vai morrer ou não vai morrer? Porque todos aqueles em que pela qual são pecadores morrem. Pastor, Jesus morreu. Sim. E por que morreu? Porque representava eu e você. E por que ele não ficou morto? Porque ele não é pecador. Por isso diz Atos 2:24. Era impossível que ele fosse retido pela morte. Por isso rompeu-se os grilhões da morte. E ele foi solto da morte. Ressuscitou. Porque a morte não podia prendê-lo. Porque ele não tinha pecado. Morreu a minha, a tua morte. Mas ele ressuscitou. Já sendo a primícia, o primeiro, pela qual nos garante e garantirá a todos nós a ressurreição do grande dia de Cristo Jesus. A morte é um grande dilema e um grande problema para os seres humanos. As religiões, elas trabalham com a morte diante de hipóteses, diante de filosofias, conceitos, mas o único meio que nós temos de conhecer sobre o que é de fato a morte é a Bíblia, o livro de Deus. Aqui encontramos tudo aquilo que nós precisamos entender e compreender sobre a morte. Infelizmente, devido às questões de desvios doutrinários, como já disse no início, a cabeça de muitos crentes tem ficado bagunçada. E eu me assusto com algumas ideias e conceitos que são levantados, que chega a ser estarrecedor com alguns questionamentos. Mas eu entendo, por isso estou me aplicando em estudar com a igreja, para eliminarmos esses conceitos errados. A morte, ela não é o fim da existência do ser humano. Deixa eu começar falando um pouquinho de antropologia. O que é o ser humano? O ser humano é uma composição tripartida, de 3 partes: espírito, alma e corpo. Aí você consegue colocar aí 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo, ele apresenta para nós essa composição nossa. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos espírito, uma alma e um corpo. E o que nós somente conseguimos ver? Só corpo. Mas dentro desse corpo tem um espírito e tem uma alma. É a mesma coisa, pastor? Não. Se fosse a mesma coisa, não precisava ter 2 homens. O espírito é aquilo que nos liga com Deus. No espírito está a consciência e a fé. E na alma? Na alma está o intelecto, a vontade, os sentimentos.
E é essa composição que nós somos formados. Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós também somos compostos de 3 partes. Porém, espírito e alma, irmãos, a Bíblia apresenta que só tem um ponto que as divide. Coloca aí, Rainha. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O escritor de Hebreus, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. É só a palavra de Deus que consegue chegar onde divide alma e espírito. Só ela. A palavra de Deus. Nós não conseguimos, não sabemos onde se divide isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela entra e divide alma e espírito. Talvez na organização do estudo, eu estou começando, parece que meio de trás para frente, mas para conseguirmos avançar, esse material você vai levar para casa, tá? Você não deixa no banco não, você leva para casa, que você vai estudando em casa. Mas eu vou fazer, que aí você tem oportunidade de você ler em casa, mas aqui eu vou ter essa dinâmica para a gente conseguir ganhar mais tempo. Espírito, alma e corpo. Como é que fica isso na morte? A morte. A morte fala da separação. Quando o corpo morre, olha 1 Tessalonicenses 5:3. Quando o corpo morre, significa que espírito e alma vai sair do corpo. O corpo é essa matéria. O Senhor disse: tu és pó, e ao pó retornará. O corpo físico regressa ao pó. Tem um texto de Eclesiastes, que eu acho que é 12:7, diz: o corpo volta ao pó, mas o espírito regressa para Deus. É isso mesmo? Ok. E o pó volta à terra, quer dizer, o nosso corpo, como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Quando está falando do espírito, como eu vos disse, espírito e alma só se separa com a palavra, irmãos. Às vezes você vai encontrar textos que vai estar falando apenas do espírito, apenas da alma, mas os dois estão interligados. Pós-morte não se separa alma e espírito. Alma e espírito permanecem juntos no pós-morte. A alma é o nosso eu. A Bíblia, ela apresenta, nós somos tricotômicos, espiritual no corpo, mas nós temos 2 partes. Material e a parte imaterial. A parte material é composta de 2 partes, que é o espírito e a alma. Essa é a parte imaterial. A parte material é o nosso corpo. Mas quando o nosso corpo morre, essa parte imaterial não morre. O teu espírito, a tua alma não morre. E é isso que nós chamamos de morte física. Espírito e alma permanecem vivos, e onde nós vamos estar falando sobre a questão do estado consciente pós-morte. Existem 3 tipos de morte. Eu vou tentar permanecer aqui, porque para a filmagem eu percebi que eu fico andando aí, dificulta às vezes para os irmãos que querem acompanhar o estudo. Existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual, morte eterna. Deixa eu tentar explicar. Morte física é isso que eu estou falando. É o nosso corpo que morre. E todos nós, se Jesus não voltar, haveremos de enfrentar a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado. Isso é decreto, irmãos. Está decretado, vou usar o termo assim: está decretado a todos os homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então é um decreto imutável. Todos os homens vão passar pela morte. A morte física. Agora, tem uma segunda morte, a morte espiritual. O que é morte espiritual, pastor? A morte espiritual é a desconexão com Deus. Morte fala de separação. A morte física é a separação do espírito e alma do corpo. Quando você separa o espírito do corpo, ocorre a morte.
Quando o homem separa-se de Deus, ocorre a morte espiritual. O nosso espírito está morto. Efésios capítulo 2. Vou dar trabalho para você. Efésios capítulo 2. Olha o que diz. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Isso é o quê? Isso é morte espiritual. O homem sem Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele precisa receber a vida de Deus. Por isso que quando nós temos um encontro com Cristo, a Bíblia fala de nascer de novo. É porque nós recebemos a vida de Deus em nós, no nosso espírito, e por isso podemos ter conexão, comunhão com Deus. Todos os homens, todo ser humano sem Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele não tem conexão com Deus. E eu acho que o verso 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Todos os homens sem Jesus estão debaixo da ira, filhos da ira. Não é que Deus predestinou para a ira, é que o pecado nos coloca no estado de condenação. É por isso que é preciso se arrepender, se converter. Porque com todas as pessoas que não tiveram encontro com Jesus, elas haverão de enfrentar a terceira morte. Deixa eu dizer uma coisa. Para as duas primeiras mortes, tem solução. Porque a morte física tem solução, pastor? Sim. Ressurreição. Não foi 5 Lázaro? Foi 5 Dorcas? Sim. A ressurreição resolve o problema da morte física. A primeira morte. Um encontro com Jesus resolve o problema da segunda morte. Só que a terceira morte não tem solução para ela. Que morte é essa? Morte eterna. Eu tenho que achar aqui o texto, esse que eu não notei. Apocalipse. Eu acho capítulo 20. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Entenda, a morte física é lançada dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, a morte eterna. Para essa, irmãos, não tem solução. Não tem mais jeito. Não há mais o que ser feito. É por isso que, como pastor, irmãos, às vezes insisto tanto. Às vezes me torna até meio chato, repetitivo. Mas é porque eu sei que se você perder a tua salvação, nada mais pode devolver a salvação para você. Você tem algo que tem um valor extremo, que não tem ouro, não tem prata, nada compra, nada paga a sua alma. E se você perdê-la, não há solução para isso. Por isso Jesus ele questiona: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você perdeu sua alma, você perdeu tudo. Tudo. E o pior é que o diabo sabe o valor que a sua alma tem. E às vezes você não sabe. É por isso que ele joga com você. É por isso que ele joga conosco. É por isso que ele joga com o ser humano. Porque ele sabe exatamente o valor que tem a tua alma. E nós, às vezes, somos como crianças que não entendem o valor das coisas. E lidamos com a nossa alma sem entender quão grave risco nós corremos e passamos. Então, irmãos, a morte espiritual é a nossa desconexão com Deus. Estamos vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente. Não temos comunhão com Deus, não temos relacionamento com o Senhor. Não reagimos
diante do que Deus fala, do que Deus ministra, a pessoa está endurecida, petrificada, ela está morta espiritualmente. No que tange a morte física, o que a Bíblia apresenta para nós? Quando uma pessoa ela morre, o que ocorre? O que acontece? Nós temos dois prospectos para falarmos aqui nessa noite. Por quê? Porque a morte ela é definida na Bíblia o período antes da morte de Jesus e pós-morte de Jesus. Antes da morte de Jesus, no Velho Testamento, você vai encontrar uma palavrinha chamada Sheol. Sheol. No Novo Testamento, Hades, lugar de habitação dos mortos. Agora você pode colocar a imagem. Antes, os irmãos conseguem ver pelo menos as imagens? Ler é muito, né? Eu nem com meu óculos, eu aqui do lado não consigo ler, então. Mas só a imagem eu acho que já é suficiente para os irmãos entenderem que eu vou explicar. Esse é o cenário do Hades. No Antigo Testamento, antes da morte de Jesus, o Hades, que é a habitação dos mortos, era composto de duas repartições. Um lado, chamado seio de Abraão. O outro lado, chamado de inferno. E era assim que se compunha esse local. Aqueles que morriam na fé em Deus, em obediência ao Senhor, eles iam para o seio de Abraão, o paraíso. E aqueles que morriam sem a fé em Deus iam para o inferno. Agora vamos analisar um pouquinho, irmãos, o texto de Lucas 16. Nós temos aqui em Lucas 16 um dos textos que nos ensina, nos falam sobre esse momento pós-morte. Nós encontramos nas nossas Bíblias esse epígrafe, esse título que está sobre o texto. Lembre-se, os títulos não são inspirados. É apenas um meio pela qual foi feita a divisões da Bíblia para que nós pudéssemos compreender melhor. Mas tem aqui uma história narrada por Jesus que chamamos de parábola do rico e Lázaro. Todavia, essa narrativa bíblica não se encaixa dentro do conceito de parábola, porque todas as parábolas que Jesus contou não possuem nome. E aqui Jesus está narrando Lázaro e está citando Abraão. Quando Jesus ele narra essa história, ele está falando de todo o conceito que existia do pós-morte. Após a morte é chamado estado intermediário. Por que estado intermediário, pastor? Porque é aquele momento que vai ficar entre a morte até o dia do juízo. É um momento provisório, probatório. Não é um estado definitivo. E nesse estado intermediário, os salvos, eles já gozam de um estado de paz, de gozo, de descanso. Porém, os ímpios, eles já estão em condenação e sofrimento. O que Jesus ensina nessa história que ele narra? Ele fala de dois homens, um homem rico e um mendigo. Lembrando, o que define... Não, pode deixar a imagem. Obrigado. O que define o estar aqui ou ali
não é a posição financeira, não é por ser rico ou por ser pobre, é o temor a Deus. Lázaro é alguém que teve temor a Deus, mesmo não tendo a sua subsistência, mesmo não tendo recursos financeiros, ele não perdeu a fé em Deus. Já o rico, mesmo tendo ele conhecimento de Deus, porque lá na morte ele chama Abraão de pai, então ele é um judeu, ele é um hebreu, ele só não obedeceu a palavra. Então o que definiu o estado deles ali não foi o seu prospecto social, mas foi a fé, o relacionamento de fé que eles tiveram com Deus. O que Jesus diz sobre a morte desses dois homens? Diz a Bíblia no verso 22, Lucas 16 e 22. Desculpa, Rainer, eu acho que é isso mesmo, não vou ter que estar usando, perdão. Diz que aconteceu que o mendigo morreu. E é lindo, queridos, quando a Bíblia, é Jesus que está narrando, irmãos. A Bíblia diz aqui que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso nos mostra que quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus morre, os anjos do Senhor vêm recolher seu espírito e alma e levá-los para esse lugar de delícias que é o paraíso. Lázaro, quando ele morre, seu espírito e alma saem do corpo, aquele corpo cheio de chagas, de ferida, de fome, de pobreza e de miséria, fica ali no chão. A Bíblia nem fala de sepultamento dele, só porque ele morreu. Nem sabemos o que fizeram do corpo do cuidado, mas seu espírito e alma são conduzidos pelos anjos para esse estado intermediário do paraíso. Agora morre o rico. Aí a Bíblia diz que o rico foi sepultado, mas o rico não vai para o mesmo lugar que Lázaro. Volta para imaginar. Para o paraíso foi Lázaro, para o inferno foi o rico. É muito interessante esse diálogo que é estabelecido nessa história narrada por Jesus. Porque diz a Bíblia no verso 23 que no inferno ele ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro. Olha que imagem. Agora você pode deixar só a imagem. Lá está o rico, e ele levanta os seus olhos, e ele consegue ver, visualizar Lázaro junto de Abraão. E ele ali agora tem tormento, em chamas. Lembre-se, o corpo dele está sepultado. E quem é que está lá? É o eu, é o homem interior, é o seu espírito e alma, porque ele não morre. Outra coisa, não perde consciência. Lembre-se, ele reconhece Lázaro. Então a mente dele está ativazinha, está ativa, ele sabe. Ele tem consciência, eu estou morto. Ele consegue ter sentimento ali, ele só. Ele está em estado de sofrimento e ele pede socorro. Abraão, manda Lázaro só molhar a ponta da minha língua, aliviar meu sofrimento. A resposta negativa. Por quê? Porque é dito para ele: olha, quem está aqui não pode ir para lá. Quem está lá
não pode vir para cá. Qual é a lição que nós temos? Não há mudança de estado depois da morte. Morreu com Jesus, está salvo. Morreu sem Jesus, acabou. E eu digo algo que dói, sangra dentro do meu coração como pastor. Não há nada que podemos fazer por aqueles que já partiram. Por mais que amamos, por mais que choremos, não há mais nada a ser feito. Por isso eu exorto sempre, e tenho falado: pregue, anuncie, confronte, seja chato, seja enjoado, mas salve quem ainda está vivo, porque quem já morreu, não há mais o que fazer. Escuta, igreja, não tem oração pelos mortos, é loucura. Você não pode mais mudar o estado de quem já morreu. Essa oração é inválida. Só podemos orar pelos vivos. Hoje se pratica ainda o chamado batismo pelos mortos. Há uma seita, eu posso dar um nome, né? O grupo Mormons, eles fazem o batismo pelos mortos. Um familiar se predispõe em batizar-se por aquele que morreu. Irmãos, cada um de nós somos individuais. E você acha que alguém vai nos representar na morte? Não tem! O único que nos representou na morte foi Jesus. Pai, mãe, filho, ninguém toma o lugar do outro. Por mais que amemos, e não tem possibilidade nenhuma. Você só pode cuidar de você. Só você. Para o céu não tem bolso. Não tem como botar filho no bolso, colocar a esposa. Não tem, queridos. Por isso a porta é estreita, o caminho é apertado. É você e você. Não existe oração pelos mortos. Infelizmente, o catolicismo trouxe, né, os seus desmandos, sem nenhuma ofensa aos católicos, porque estamos gravando. Mas, com a palavra de Deus, não vale missa, acender vela. Não. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Não importa quantas velas se acenda, essa vela não passa de parafina que está queimando com pavio. Isso não entra no mundo espiritual, porque isso é material, não entra no mundo imaterial. Vela não tem nenhum valor, missa não tem nenhum valor, esmola pelos mortos não tem nenhum valor, porque uma vez aquele que já morreu, nada mais pode ser feito por ele. Estamos fazendo algo perigoso. Agora eu digo para nós evangélicos: inventar agora o tal do culto em memória. Isso é mal. Um ente querido morreu, então nós vamos fazer um culto da igreja evangélica em memória. Não, irmãos. Respeito quem faz, mas não condiz com a nossa fé. Não condiz com isso. Isso está virando febre em algumas igrejas. Em memória de pastores famosos, em memória de cantores famosos. Aí estamos já meio que entrando dentro do ramo do catolicismo. Daqui a pouco já começa a se orar, a fazer culto a esses mortos. Não. A Bíblia deixa explícita para nós: nós cuidamos dos vivos, não dos mortos. Os mortos já estão em seu estado e é com Deus que ele se resolve. Não há nenhuma possibilidade nossa de intervir no mundo dos mortos. Purgatório. Isso não existe. A Igreja Católica, né, ela inventou essa doutrina do purgatório. O que é o purgatório? O purgatório, segundo a doutrina católica, é a má interpretação de 1 Coríntios capítulo 3. Paulo, quando fala em 1 Coríntios capítulo 3, ele está falando de tribunal de Cristo. Quando ele diz que as obras dos homens, aqueles que usaram ouro, prata, pedras preciosas, madeira, telha e palha, tudo isso vai passar pelo fogo. Mas o que é isso? Isso é igreja, irmãos. Tudo que você faz para Deus vai passar pelo fogo.
E aquilo que é ouro, o que é? Ouro, prata e pedra preciosa. Ouro fala de Deus. Prata fala da redenção de Cristo Jesus. Pedra preciosa fala dos dons do Espírito Santo. Aquilo que você fez para Deus vai ter recompensa galardão. Agora, madeira, feno, palha, isso é algo humana. Aquilo que você faz para Deus, porém, buscando glória própria. Buscando você Deus se aparecer. Buscando serviço pelos homens. Isso é trabalhar com madeira, feno e palha. Tudo isso vai ser consumido. Você está salvo, mas não tem galardão, não tem recompensa. Aquilo que Jesus disse dos fariseus. Eles jejuam e ficam mostrando para todo mundo que está jejuando. Eles oram em público, já estão sendo aplaudidos, galardoados. Vão dar esmola, aí manda tocar trombeta. Esses já foram galardoados. O que Jesus disse? Quando tu fores orar, entra no teu quarto, glória ao teu Pai que tem segredo. Quando tu fores dar esmola, não é oferta nem dízimo, tá? Às vezes a interpretação é errada. Quando tu fores dar esmola, não sai da sua mão direita o que faz tua mão esquerda. É para esmola e dízimo. É para esmola e não para dízimo. O dízimo é consciente. Você está dando a porcentagem do teu rendimento. Então, porque você está fazendo para Deus e não para ser visto pelos homens. E a Igreja Católica estabeleceu que o purgatório, aquela pessoa que ela não é tão má para ir para o inferno, mas também ela não foi tão boa o suficiente para ir para o céu. Então ela vai passar um tempo no purgatório. O purgatório é o estado de sofrimento. Ela vai sofrer ali dias, semanas, meses, anos, mas depois de purificada, vai para o céu. Isso não existe. Lembrando que foi dessa forma que houve a venda das indulgências. A reforma por Martinho Lutero, né, ele se levantou contra, foi exatamente contra isso. Havia um pregador chamado Texas, que ele saiu espalhando pelo império, né, toda essa venda do perdão. E o que era a venda do perdão? Era a carta do Papa que dava o perdão para aquelas almas que estavam no purgatório. Então você comprava, meu avô, minha avó, tataravó, não sei quem, está lá no purgatório. Aí Texas, os pregadores disseram: olha, se você comprar a carta de perdão do Papa, quando o dinheiro bater o corpo da igreja, aquela alma sai voando do purgatório e vai para o céu. É contra isso que Martinho Lutero entrou e arrebentando e houve a reforma. Queridos, não há purgatório. O que nos purga, o que nos limpa do pecado é o sangue de Jesus. E é nessa vida. Pós-vida não tem perdão. Pós-vida não tem arrependimento. Pós-vida não há mais isso. Purgatório foi uma invenção. Limbo. Alguém já ouviu falar dessa expressão limbo? O que é o limbo? O limbo é o local onde as crianças que não haviam sido batizadas, isso é conceito católico, tá? A alma dessas crianças, como não merecia ir para o inferno, então ia para o limbo. E ficava ali nesse tempo provisório, probatório. Parece-me que essa doutrina foi reformada por esse Papa agora, né, e reconsiderada. Mas eles também inventaram essa, que eram as crianças. Por isso que se faz o batismo das crianças pela Igreja Católica, para que ela não seja pagã. E se ela morrer ainda criança, ela não vá para o limbo. Mas tudo isso é invenção. Jesus disse assim: deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Enquanto a criança não chegou a um estado de consciência, ela é coberta pelo poder da cruz de Cristo Jesus. A partir do momento que ela tiver consciência, ela tem que arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque esse é o caminho para todos aqueles que têm consciência dos seus pecados. Qual a idade, pastor? A idade. A idade não é cronológica. A idade é a idade da consciência. Você tem crianças de 9 anos que já podem ir para o inferno. De 8 anos que já podem ir para o inferno. Agora você tem crianças com 14 anos, com 15 anos, que não tem consciência absoluta do pecado. Então, não é a idade cronológica, é a idade do entendimento. Diga. Pastor, para quem está nos assistindo e para quem está aqui dentro, talvez, eu também queria fazer essa pergunta. Como é que a pessoa sabe que a religião dele é a certa? Pastor?
primeiro ponto é a palavra de Deus. Como nós classificamos as seitas? Um dos métodos de classificarmos as seitas é quando você tem agregado, atrelado à Bíblia, qualquer outro tipo de manual. Por que nós consideramos os mormons como seita? Porque os mormons têm o livro de Mormon, além da Bíblia. Por isso consideramos uma seita. Por que consideramos o catolicismo uma seita? Porque o catolicismo, eles têm a tradição, os concílios. Aquilo que não está na Bíblia, está nos concílios, está nas decisões papais. E isso eles têm ao mesmo peso de autoridade da Bíblia. Por que consideramos o adventismo? Eu sei que muita gente se choca quando eu digo. Por que consideramos o adventismo como uma seita? Porque o adventismo tem a profetisa Ellen White como autoridade igual à da Bíblia. Não há, para a igreja verdadeira, nenhuma autoridade paralela com a Bíblia. Só a Bíblia pode definir a nossa fé. Amém. Só a Bíblia. Por isso, na base da reforma é sola Escritura. Só as Escrituras. Esse é o livro da nossa base, da nossa fé. É aqui que nós estamos substanciados. Fora da Bíblia, não há para nós nenhum instrumento de confiança de autoridade. Ok? Voltemos então para a questão da morte. Limbo, purgatório, uma outra questão. Reencarnação, impossível. Mas pastor, a igreja evangélica, sim, porque tem crente que acredita em reencarnação. Não há reencarnação. Não há nenhuma probabilidade. Se entendemos que Deus criou Adão e Eva, um casal. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Grande ordem, não. Não há sentido, irmãos. Primeiro é o conceito de salvação. A reencarnação prega e diz que você morre e você vai aguardar encarnar-se em um outro corpo. Você não tem consciência que já viveu e que você vai vir pagar o karma passado e vai ter que buscar iluminação. Não, isso é uma mentira do diabo. O problema de quem crê na reencarnação é o seguinte: é que quando ela morre, aí ela chega lá do outro lado e diz assim: quando é que eu vou reencarnar de novo? Quando é que eu vou arranjar outro corpo? Aí alguém diz: não tem mais. Mas eu achava que tinha. Mas não tem. Tudo que você fez já está definido. Não há mais a segunda chance. Reencarnação é uma esperança de uma segunda chance que não existe. Na Índia, sim, diga lá. Eu não me recordo o número do versículo nem o livro. No Novo Testamento diz assim: após a morte, segue-se o juízo. Sim, é o texto de Hebreus 9:27. Está ordenado a todos os homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então isso é para todos os homens. Não há nenhuma possibilidade, né, de alguém reencarnar. A doutrina da Índia, por exemplo, não é nem reencarnação, é migração de alma. O que é isso? A pessoa, ela vai, uma vez morta, ela vai vir em um outro estado. Por exemplo, pode vir através de uma árvore, através de um animal. Isso é migração de alma. Essa é a crença hindu. O hinduísmo prega isso. Por isso que é toda essa ideia de preservação ambiental, preservação animal, essa coisa toda. Porque, olha, o cachorrinho que você está aí maltratando pode ter sido teu avô, que você quer integrar. Essa história da migração da alma. Não há isso. Ser humano é ser humano, animal é animal, árvores são árvores. Totalmente não são combinadas. E, gente, as horas já foram embora. Eu quero fechar voltando para o texto de Lucas, que diz que o rico, ele pede.
Eu tenho 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para cá. Eu imploro, eu peço. Envia Lázaro para que vá falar com eles. Qual é a resposta? Impossível. Ninguém que está, nem aqui, nem aqui, não volta, não regressa à vida. Por isso, digo para os irmãos e digo para quem está nos assistindo: não há comunicação com os mortos. Pastor, mas você está arranjando problema com o espiritismo? Sim, sim. Essa é a nossa fé bíblica. Não há nenhuma comunicação. As pessoas, quando fazem contato com pai, com mãe, com tio, com seja lá quem for, você não está falando com o teu ente querido. Diga. Explica pra gente aí a questão de Samuel ter falado com Saul após a morte dele por intermédio de uma... Betoniza. Isso. Quando pegamos o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, o que nós enxergamos logo no começo do capítulo? Diz a Bíblia assim: e Deus já não falava com Saul, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por sonhos. As 3 formas de Deus falar estavam estancadas. Saul brincou com Deus, tem um tempo atrás até. Se você entrar no YouTube, lá no meu canal, tem uma palavra que eu deixei aqui sobre Saul, o homem que começou bem, mas terminou tragicamente mal. Tem uma palavra ministrada que tem esses detalhes sobre a questão de Saul. Mas deixa eu tentar responder aqui o que o obreiro Denis compartilhou. Saul, ele estava desesperado. Sentia já o cheiro da morte, sentia que as coisas não estavam bem. Saul viveu os últimos períodos da sua vida endemoniado. E só se aliviava quando Davi tocava para ele. Quando ele resolveu tentar matar o homem que aliviava ele, aí com certeza ele já ficou entregue, né, aos demônios. E Saul, ele percebeu que a coisa estava mal para ele, e ele então, lá, naquele momento, ele resolve procurar Deus. E eu dei uma palavra aqui muito forte, depois uma pessoa chegou para mim: pastor, mas o que o senhor disse é... Eu disse aqui e repito, a Bíblia é explícita: buscar o Senhor enquanto você pode achar. Deus não está disponível para você quando você quiser. Saul, quando quis buscar Deus, Deus disse: chega, não estou disponível para você. É forte? Sim, é forte, mas é a Bíblia que diz. Vamos lá. Eu só vou pedir, então, permissão aos irmãos. Me dá 5 minutos só, tá, gente? Para responder essa pergunta, para não ficar no vácuo. Essa pergunta do Denis. 1 Samuel, capítulo 28. Diz a Bíblia... Deixa eu botar um morto. Verso 6. 28:6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. O que está acontecendo aqui? Deus disse: não vou falar contigo mais. Você fez sua escolha, siga teu caminho. Irmãos, para mim, para mim, como pastor, é um dos textos que mais mexe comigo, porque isso é forte. Deus disse: eu te dei todas as chances, Saul. Você não me quis. Agora se vira. Em meio a isso, ele não se arrepende. Ele só está lidando com o desespero dele. Em meio ao desespero, o que ele faz? Ele vai atrás do oportunismo. Mas tem um ponto aqui importante. Quando nós voltamos ao versículo 3, olha o que diz. Verso 3. Muda. Samuel já estava morto. Todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. Quer dizer, Saul, ele tinha eliminado do território de Israel todos os encantadores e os consultadores de mortos. Tinha excluído e tinha mandado matar. Quando ele, no meio de desespero, resolve procurar um encantador, uma encantadora,
algo até que eu compartilhei aqui, verso 7. Gente, tem gente para ajudar você a ir pro buraco. E aqui é o exemplo. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. Olha só. E os seus criados disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Tem gente que você está indo para o buraco e te empurrar mais ainda. Porque se fossem amigos de Saul, dizer: Saul, para, a coisa está ruim para você. A coisa está complicada. Você vai buscar uma feiticeira. Tu está maluco? A vida inteira você combateu isso, agora tu vai para esse caminho, Saul. Acorda, homem. Não. Amigo assim, irmãos, é melhor tu ficar longe. Porque empurraram ele para o buraco. Sabia que era condenável, mas ele diz: não, Saul, eu sei onde é que tem, vamos lá. Saul, no meio da noite, irmão, se disfarça e vai lá para consultar com essa mulher. Quando ele chega lá, aquela mulher diz: olha, eu não posso, porque Saul já mandou matar todos eles. Estão fazendo uma pegadinha comigo? E então, ele está disfarçado. Ele pede a mulher para trazer de volta uma pessoa que ele queria falar. E naquele momento, ela pergunta: o que você quer? Saul diz: Samuel. A Bíblia diz que... Deixa eu pegar o texto aqui, que eu acho que é mais fácil. Verso 11, Rainha. Irmãos, eu só preciso fechar para nós encerrar. A mulher lhe disse: quem te faria subir? E disseram: faz-me subir a Samuel. 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, Saul viu o quê? O que Saul está vendo? Nada. É só a mulher. É só a feiticeira. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, o que é que vês? Então ele não está vendo nada. Não tem presença de Samuel nenhuma ali. É só uma visão da feiticeira. O que tu vês? Então a mulher lhe disse: vejo deuses que sobem da terra. Só segura um pouquinho. O que Abraão disse para o rico? Quem está aqui não volta lá. Mas aqui a mulher diz: eu vejo deuses subindo da terra. Vai. Como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto com uma capa. Essa parte aqui deles, que é importante. Entendendo Saul que é Samuel. Eu posso mudar essa palavra entendendo, mas assim, deduzindo, estimando, supondo ele que era Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Isso é dedução. Ele está deduzindo. A mulher está fazendo uma descrição. Para ganharmos mais tempo, o que Paulo diz em 2 Coríntios 11? Satanás pode se manifestar como anjo de luz. Diabo enganador. Satanás é enganador. Ele pode se manifestar até mesmo como anjo de luz. E por que ele não pode ali agora enganar essa mulher que está praticando algo condenado por Deus, invocando espíritos que Deus proíbe? Então ela foi enganada e também Saul foi enganado. Vai. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou. Olha o que diz. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Olha o que ele diz. Deus tem se desviado de mim. Irmão, peraí. Acho que quer declarar tudo. Samuel é servo de quem? Samuel era independente? Não, Samuel era profeta de Deus. Tudo que Samuel dizia segundo Deus. Como se Deus está desviando de Saul, Deus vai mandar Samuel? Não tem como, queridos. É desconexo, está descompassado dessa coisa. Deus tem se desviado de mim, não me responde mais, nem
pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso eu te chamei. Que absurdo. Deus não responde aí pelos meios legais. E agora vai responder por meios ilegais? Não condiz com a Bíblia. É descompassado. Vai, vira. Pode virar. Aqui. Você chega em casa depois, você procura lá. Eu não tenho o texto agora de cabeça aqui. Mas diz o texto assim: durante todo o ministério de Samuel, nenhuma palavra dele caiu por terra. Samuel foi um profeta que desde quando ele ouvia a voz de Deus ali, lá com Eli, até a morte dele, que ele morreu já bem velho, nenhuma palavra dele caiu por terra. Olha o que Samuel está dizendo aqui. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Isso se cumpriu? Não. Saul morreu 4 dias depois. Esse é o primeiro problema. Segundo, Saul cometeu suicídio. Então não tem como Saul ter ido para o primeiro lugar de Samuel. Terceiro, não foram todos os filhos de Saul que morreram. Então, a profecia está errada. Se o Samuel profeta, durante toda a vida, tudo que profetizou aconteceu, por que ele ali, se estivesse falando, estaria errado a profecia? Então isso demonstra, não foi Samuel que apareceu. Mas por que a descrição bíblica está narrando Samuel? A narrativa apresenta aquilo que, segundo os olhos de Saul, estava acontecendo. Essa é a narrativa. Todavia, Deus não usa meios que Ele mesmo condena. Tem um texto de, eu acho que é Isaías 8 e 11, que diz assim: se a luz da alva não falar, é isso, Isaías 8, falhou aqui a memória que agora. Não. Bota 8, 9. A Alice vai fazendo coisa. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Se coloca já de pé. Nós vamos estar encerrando. 19, por favor, desculpa. Quando eu abro a Bíblia, eu consigo. Olha o que diz: quando, pois, nos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que girem e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus. A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos. Vira. 20. A lei e o testemunho. Esse aqui é a palavra. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Nós não consultamos mortos. Irmãos, semana que vem eu preciso fechar. Vou dar uma continuação. Vamos para outro assunto, mas fechamos isso aqui porque eu quero falar sobre consciência pós-morte. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra que é bendita, pela tua palavra que nos instrui, que nos orienta. Ó Deus, que o teu Espírito nos conduza, abençoa o teu povo, a tua igreja, os irmãos que estiverem nos acompanhando. Ó Deus, dê discernimento. Não permita, Deus, que os erros equívocos nos levem, Senhor, para longe da tua palavra, mas que o teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir na tua verdade. Assim nós oramos e te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém.